Fala galera, aqui é o Gustavo Manga, professor da Axis Escola de Jiu-Jitsu, aqui no Aeroclube, em João Pessoa. Somos a GF Team Aeroclube, estamos filiados à GF Team Paraíba, o nosso líder e mestre Tairone Damasceno. Um abraço aí para toda a galera da GF Team. Quem tiver passando aqui de férias em João Pessoa, venha nos visitar, tá? Estamos localizados aqui na Caixa Beneficente da PM dos Bombeiros, e apareça, sejam todos bem-vindos aqui na nossa escola, tá? Estiver passando férias aí em João Pessoa, a nossa cidade onde o sol nasce primeiro, e quiser fazer um treino, seja muito bem-vindo aqui. Então, há tempo sem gravar vídeos sobre livros, e hoje vou falar de um livro que gostei demais de ler, um livro de uma pessoa que eu sou muito fã. Estou falando, galera, do livro da multicampeã Gabi Peçanha, atleta vitoriosa no jiu-jitsu feminino, tá? Lá da Cidade de Deus, Rio de Janeiro, e conta um pouco de sua história aqui, né? Pô, fico muito feliz, primeiro, de ter livros sobre jiu-jitsu, né? Eu sou bibliotecário, como vocês já sabem, e sempre busquei livros sobre jiu-jitsu. E quando eu comecei no jiu-jitsu, não tinha, né? Não é que não tivesse nenhum livro, né? Mas é porque tinha muito poucos. E os livros da época eram livros apenas de técnicas, tá? Eram livros de técnicas do jiu-jitsu. Mas você não tinha muitos livros em português, escritos por atletas brasileiros, contando sua história com o jiu-jitsu, tá? Isso, graças a Deus, foi aparecendo com o tempo, tá? E esse livro aqui é um livro sobre isso. Não chega a ser uma biografia da Gabi Peçanha, né? Ela conta a história dela especificamente com o jiu-jitsu. E, cara, é muito legal, muito bacana, né? É um livro fácil de ler, tá? É um livro rápido que você pega para ler e termina de ler no mesmo dia, digamos assim, né? E se você focar ali em 1, 2 horas, você termina de ler o livro e já quer ler novamente. Tá? Primeiro eu vou falar aqui do objeto livro, né? Do objeto livro. A edição é dessa editora Sou Editora, né? E é muito caprichada, tá? A capa não é uma capa dura, tá? Mas é uma capa cartonado, tem orelhas grandes, né? Inclusive as orelhas são informativas, né? Trazem aqui os principais títulos da Gabi, tá? E aqui uma breve biografia dela, né? As orelhas são importantes porque elas protegem melhor o livro, permitem que a gente possa guardar o livro assim em pé, sem ele ficar amassado, né? Isso é bem legal. Uma coisa que eu achei interessante no livro é o papel. Ele foi impresso em papel Avena 80 gramas, né? Não dá para reparar porque está no vídeo, né? Mas é um tipo de papel que você gosta de tocar, digamos assim, né? É um papel gostoso de tocar, não é aquele papel seco, né? De ofício, tá? É um papel que lembra um pouco o papel pólen, né? Então gostei bastante. O livro ele é muito bem diagramado, tá? Bem diagramado, espaçado, tá? Espaçado aqui, ó. Então, não é aquele livro que cansa a leitura, uma fonte boa, razoavelmente grande, né? Outra coisa que eu gostei bastante do livro é que as imagens são coloridas, certo? As imagens são coloridas, então isso é muito importante nos dias de hoje, né? Que a gente quer visualizar melhor. Um detalhe que eu achei muito legal, né? Quem teve essa ideia de colocar esse detalhe foi colocar o card, né, da Gabi Peçanha aqui. Então, aqui, se você quiser saber com quais atletas a Gabi lutou, se ela ganhou, se ela perdeu e qual foi a forma da luta, né, do fim da luta, se foi finalização, qual finalização foi, se foi na decisão dos árbitros, se foi por vantagem, se foi por desistência, enfim. Tem tudo aqui. E, e um detalhe aqui também que é interessante, que é a tradução, né? A tradução aqui não ficou muito boa
para alguns nomes. Tá? Por exemplo, tem assim, o método da vitória, engasgar por trás. A gente sabe que não foi engasgar por trás, foi algum mata-leão, algum estrangulamento pelas costas, né? Alguma coisa assim. Que a tradução que não ficou muito boa. Tá? Mas, independente disso, a ideia de colocar esse card aqui foi muito boa. Tá? E numa próxima edição, eles podem corrigir isso facilmente. Tá? Então gostei bastante assim do material e do livro. E o livro também tem assim, ó, essas citações, sabe? E isso facilita muito a leitura, não fica aquela coisa, né, que você fica tipo se sentindo obrigado a terminar de ler, né? Porque o livro ele flui a partir dessas citações, certo? Então fica aí a dica. Quem quiser adquirir o livro, você pode adquirir no próprio site da editora, que foi como eu fiz, da Sou Editora. E pode também tentar pelo Instagram, né? Eu entrei em contato lá pelo Instagram e consegui adquirir o livro pela sua editora, tá? Não lembro agora quanto foi, certo? Mas não foi nada demais. É um livro que está bem acessível, certo? Falando agora da história, né, da Gabi. Uma coisa que me chamou a atenção desde o início do livro, né? Ou melhor, o livro começa, né? Ela mostrando como foi que ela conheceu o jiu-jitsu. E aí entra a história do professor, né, que é o Márcio de Deus, que foi a pessoa que decidiu começar um projeto lá na Cidade de Deus com jiu-jitsu, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que ela conta que nessa época jogava futebol. E os amigos, ela a princípio não gostou do jiu-jitsu, e os amigos dela que jogavam futebol com ela começaram a treinar e ela acabou indo treinar por conta disso. Eu achei bem interessante, né? A honestidade dela, né? De dizer assim, pô, não gostava era de futebol e tal, e de repente acabou entrando lá no jiu-jitsu. E isso é interessante, porque a gente vive no país do futebol, né? Se eu não me engano, o professor Rodrigo Cavaca também jogava futebol, né? E já bem mais tarde que foi ser um atleta de jiu-jitsu. E com certeza outros atletas de jiu-jitsu e outros praticantes, né, de jiu-jitsu tiveram como primeiro esporte o futebol, né? Porque, logicamente, a gente vive no país do futebol, então aqui no Brasil a coisa mais comum é se jogar futebol, né? E isso, sem dúvida, né, sem dúvida, o futebol reflete no jiu-jitsu de alguma forma. Eu não sei dizer exatamente qual, né? Mas é algo interessante, é algo que eu ainda vou pesquisar para saber. Sem dúvida, né, pelo menos assim na minha visão, essa parte da malandragem, do drible que a gente tem no futebol, a gente percebe isso no jiu-jitsu claramente quando a gente compara atletas brasileiros com atletas de outras nacionalidades, né, que não tiveram essa vivência do futebol, né? Mas enfim, isso é uma coisa para um outro vídeo, essa relação entre futebol e jiu-jitsu. Tá? Então a Gabi ela começou, né, nessa idade ali de 11, 10, 11 anos e tal. Começou assim, meio sem querer, querendo, e de repente começou, né, a competir, a ganhar, a perceber que tinha, né, uma certa desenvoltura para o esporte, né, que é para a luta, para o jiu-jitsu. Achei muito legal que ela conta que quando percebeu que estava, né, ganhando, gostando, pô, ela começou a se empolgar, né? Cara, vou treinar e sempre buscando, né? Se esforçar mais, treinar mais, né? E começou, né? Isso ela conta ao longo do livro várias vezes. Ela começa a ter esse foco mais de atleta, né? Ela inclusive diz que sempre sonhou em ser atleta, né? De vôlei e tal, né? A autora tem demais para isso, né? Com certeza talento tem também, porque eu acredito que grandes atletas, né? Não um atleta que é aquele atleta que a gente sabe que lutou, que teve que trabalhar demais, né? Para chegar em algum lugar. Mas existem alguns atletas, em qualquer esporte, e no jiu-jitsu também, que você percebe que aquela pessoa, em qualquer esporte, ela teria uma desenvoltura boa, né? Não que em todos ela fosse ser a principal, a campeã mundial, mas a pessoa nasceu, né, pelo esporte, digamos assim. Então é isso, ela sempre conta, cara, que ela ia treinar, sempre tinha muita garra para treinar, independente
né, de ter algo especial, alguma motivação especial, ela sempre buscou treinar muito. E aí, ela conta que o que marcou a vida dela foi quando, aos 16 anos, ela decidiu ser atleta integral de jiu-jitsu, né? E ela conta que foi muito difícil, né, tomar essa decisão, porque 16 anos, na flor da idade, né? Então tinha as amigas e os amigos, né, que estavam começando a curtir festas, namorar, pensar em fazer uma faculdade, enfim, seguir uma vida normal, né, de adolescente, e ela, como atleta, não podia seguir esse mesmo ritmo, né, porque a vida do atleta de alto rendimento é muito, muito puxada, né, e realmente você tem que ser um atleta integral, né, porque quando você não está atuando, você tem que estar descansando, né? Tem aquela frase, o descanso faz parte do treino, né? A alimentação faz parte do treino, né? Enfim. E realmente ela mostra no livro como foi uma decisão muito difícil de bancar, né? Mas isso trouxe também os resultados. Só que os resultados não são imediatos, né? Inclusive, uma parte bem legal, bem emocionante do livro é quando ela fala de uma luta que ela perdeu, e que aquilo ali fez ela rever muitos dos sonhos dela, dos objetivos dela, para ver se ela realmente estava no caminho certo ou não, se era aquilo que ela queria ou não, tal. E ela escreve isso de uma forma bem leve, né, bem tranquila, bem honesta, né, como eu já tinha dito anteriormente. E é claro que, sendo ela da Cidade de Deus, de um projeto, né, social, vivendo ali naquela, com algumas restrições a mais, né, algumas dificuldades a mais, enfim, ela conta assim, ela diz o seguinte, que eu achei bem interessante também essa maturidade dela, né? Ela diz que existe sim a meritocracia, né, que é um debate, enfim, muito politizado, digamos assim. Mas ela diz que sim, existe a meritocracia. Porém, para algumas pessoas, essa meritocracia, você já nasce com mais mérito, né? Mais na frente dos outros, digamos assim. Então, é claro, uma pessoa que mora perto da sua academia de treino, por exemplo, tem mais vantagem do que uma pessoa que precisa pegar 1 hora, 2 horas de trem, de ônibus para chegar para treinar, né? Naquele alto rendimento, por exemplo. Né? Uma pessoa que tem acesso a uma educação melhor, que tem acesso a uma alimentação melhor, enfim. Claro que também vai ter mais vantagem. Mas ela diz que, independente disso, existe a meritocracia, existe a força de vontade, né? Existe você trabalhar todo dia. Né? E eu achei muito legal quando ela diz isso. Ela disse uma frase que eu achei muito bonita e guardei para mim, que ela diz assim: assuma sua responsabilidade com otimismo. Né? O livro da Gabi é todo assim, com muito otimismo. Né? Você vê que ela, durante o livro, fala muito da lei da atração, ela acredita em algo que eu acredito bastante também, que é o poder das palavras. Né? Tudo que a gente fala, aquilo ali passa a existir, nem que seja no campo das ideias. Tá? Então, as palavras realmente têm muito poder. Né? No princípio era o verbo, né? Então, isso é muito importante, cara, a gente saber o que falar. Se for para falar uma besteira, é melhor ficar calado, tá? E a Gabi Peçanha, ela conta muito isso aqui, achei muito bacana. Então, assuma sua responsabilidade com otimismo, tá? Fica essa mensagem aí. Uma coisa que eu fiquei particularmente curioso, se eu tiver a oportunidade de perguntar a Gabi, isso eu perguntarei, é que ela fala até da biblioteconomia, em algum momento lá do livro, né? Ela faz uma relação lá que, se você quiser fazer biblioteconomia, fazer vestibular e tal. Eu achei bem interessante, não sei se ela pensou em fazer, se fez, ou se ela conhece alguém, né, que fez, mas achei muito legal ter a minha profissão citada lá de alguma forma no livro, né? E aí, na medida que ela vai contando, né, a luta dela para ser atleta, né, os resultados, ela fala da maior dificuldade do atleta, e especialmente do atleta de jiu-jitsu, que é a falta de recursos. Né? Você é campeão mundial, mas não tem um retorno financeiro disso. Tá? Eu lembro de um depoimento do Márcio Pé de Pano, que ele conta que foi bicampeão mundial de jiu-jitsu absoluto, e voltou para casa de ônibus,
né? E isso fez ele tipo, migrar para o MMA, né? Porque no jiu-jitsu realmente não estava dando. Hoje, apesar de toda a evolução do jiu-jitsu, da melhora, ainda não é fácil, né, para o atleta de jiu-jitsu, especialmente para as atletas, né? Porque o jiu-jitsu, por ser uma luta, é lógico que tem um público masculino ainda muito forte, consequentemente os patrocinadores olham para esse público, não olham tanto para o público feminino, enfim. E essas dificuldades ainda existem bastante, mas, apesar disso, a Gabi Peçanha diz que hoje já consegue ter uma visibilidade melhor, tá? Embora ainda esteja muito aquém do que ela deve estar, né? Já que ela é a maior atleta de um esporte que é bastante popular no mundo. Tá? Então, eu tenho certeza que um dia ela vai conseguir conquistar esse reconhecimento e ter esse retorno, né? Que realmente é importante, até para que isso multiplique para o próprio jiu-jitsu. Né? Isso, quando um atleta desponta, né? Isso reverbera para todo o esporte. Tá? Então, desejo todo o sucesso do mundo para a Gabi Peçanha, que ela possa continuar lutando e trazendo muitos títulos aí para a gente. Tá? Ainda mais hoje que o jiu-jitsu está cada vez mais internacional. Para terminar, falar aqui do reconhecimento que a Gabi tem durante todo o livro com o professor dela, o Márcio, né, que realmente não conheço pessoalmente, mas já vi vários dos seus discursos, né, conheço algumas pessoas que o conhecem e falam muito bem dele. Tá? E realmente não é fácil você encarar um desafio, né, e ao mesmo tempo que tem que formar cidadãos, formar também competidores de alto nível, e ele está dando conta desse recado. Cara, um super trabalho que vem sendo feito aí, tá mais do que de parabéns, tá? Por isso. E para fechar essa breve resenha do livro, deixar mais uma frase que a Gabi coloca, tá, no livro. Ela mostra muito a importância de trabalhar duro, né? De se esforçar, de manter a disciplina, independente de qualquer coisa, e treinar, não ficar reclamando, né? Ela, em nenhum momento ela reclama de nada, nenhuma dificuldade, tanto é que no livro dela você não vai ver nenhuma reclamação nesse sentido. Ela só mostra as dificuldades e que ela venceu essas dificuldades, tá? E isso é fantástico assim. Ela fala muito que é importante ouvir o técnico, né? E acreditar o tempo todo que você pode vencer. E aí quando ela fala isso, ela diz que nenhum campeão é feito na dúvida. Eu achei muito legal essa frase. Nenhum campeão é feito na dúvida. Quando você tem alguma dúvida, você já não é campeão, né? Eu entendi assim. Então, gostei bastante, guardei para mim também. Tá? Então é isso, galera. Espero que adquiram, tá, o livro, leiam, tá? Leiam, aprendam, certo? Porque são lições de vida de uma jovem, uma menina ainda de 23 anos, se não me engano, mas que já é super, né, super campeã, tem uma vida ainda muito longa pela frente, tá? Ainda vai ser campeã de muita coisa, tá? Mas já tem muita sabedoria para passar porque viveu, né? Ela viveu muito, né, nesse alto rendimento, ganhou muita experiência e já tem muito para contar. Tá? Então, busquem ler esse livro. Fica um grande abraço aí para Gabi Peçanha, tá? Gabi Peçanha, da Cidade de Deus para o Mundo. Sou editora. Entrem lá no site, adquiram, leiam, compartilhem e aprendam, certo? Porque o importante das experiências dos outros, né? Quando os outros compartilham as experiências deles, o importante é que a gente consiga aprender, tá? Para que a gente possa continuar evoluindo enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto ser humano. Beleza? Valeu!